Voltando então, estamos agora voltando aí nesse segundo vídeo sobre as aulas relação de trabalho e relação de emprego. No vídeo anterior nós falamos da parte geral e agora nós vamos falar das espécies de trabalhadores que não têm vínculo de emprego. Alguns desses trabalhadores, a linha é muito tênue e muitas vezes está muito mais próximo de ser empregado do que de ser autônomo. E esse tipo de trabalhador, ele tanto pode ser empregado quanto ele pode ser autônomo, e o que vai definir exatamente a análise daqueles requisitos que nós vimos anteriormente. Muito bem, qual desses trabalhadores? Vamos tratar do autônomo. Primeiramente, ele é aquele trabalhador que trabalha por conta própria. O Código Civil, no artigo 1216, já faz essa previsão desse tipo de trabalhador. Ele é aquele que trabalha por conta própria, fazendo as suas próprias formas, métodos e assumindo o risco da atividade econômica. Ele não transfere para o terceiro o poder de organizar a sua própria atividade, de gerir a sua própria atividade. Ele trabalha por conta e risco. Exemplo, o ambulante da praia, ele está trabalhando no dia que ele quer, sob o sol que ele quer, ele vai escolher se a praia tem movimento, se a praia não tem movimento, ele é autônomo. A diarista, um dia ela trabalha na minha casa, um dia trabalha na casa de A, de B, de C, e ela vai dizer os dias que ela quer ir trabalhar. Nós estamos com uma companhia, cigarras, cigarras, bem legal, né? É bom porque a gente está aqui no meio da natureza hoje, esse vídeo, essa aula está num lugar assim com muito verde, um dia lindo, com muito sol, com um pouco de arte atrás, né? A arte nunca falta na minha vida, haja vista lá o meu YouTube pessoal. Então, gente, e meu Instagram pessoal também, cheio de arte e poesia, cheia de arte, poesia, tela, afinal de contas, como eu digo, a arte salva, mesmo quando a gente está falando aqui de um tema árido, um tema complexo, que faz parte do dia a dia da advocacia trabalhista. Então, o autônomo é aquele que vai administrar e que não vai entregar a força de trabalho dele para ninguém dirigir essa força de trabalho. Vamos a alguns exemplos que pode estar entre empregado e entre ser autônomo. Corretor de imóveis. Eu particularmente já tive ações de corretor em que eu consegui obter êxito no pedido de vínculo de emprego e de outros que eu não consegui, que não ficou provado essa maior ou menor gerência dele sobre a própria atividade. Taxista. O taxista pode ser aquele que não é dono, pode ser dono do seu próprio veículo, ok? Aí não há dúvida nenhuma de que ele é um autônomo, mas pode ser aquele em que vai ter uma parceria com o dono de uma frota de carro, de táxi, e eles assim, eu alugo, pago X por mês para você, eu pago X por dia, eu vou escolher o meu dia de trabalhar, o meu horário, a minha rota, a forma como eu quero trabalhar, se eu vou botar balinha, se eu vou melhorar esse ar-condicionado, se eu vou botar cheirinho, se eu vou botar uma proteção nesse período de pandemia, eu vou decidir. Então, ele é bem autônomo, embora o táxi não seja dele. Agora, é diferente quando o dono da frota, ele chama A e B e diz assim, fulano, você quer dirigir para mim? Eu vou te pagar um percentual em cima do valor que você fizer no dia da venda das corridas. O táxi é meu, a gasolina nós vamos dividir, a manutenção do veículo é meu e tem outra coisa. Você vai trabalhar na área X, na rota X, no horário tal. Já você vai trabalhar em outro horário, vai trabalhar à noite e vai poder trabalhar em todas as rotas, porque à noite tem menos movimento. Então vejamos, esse segundo exemplo aí fica aparecendo o quê? Uma subordinação jurídica, ele está deixando que outrem faça a gestão da sua forma de trabalhar. Está aparecendo a onerosidade, que tem em qualquer contrato, empregado ou autônomo, está aparecendo aí não uma subordinação técnica, porque o motorista, ele é aquele que vai trabalhar, e ainda não apareceu a pessoalidade.
No primeiro exemplo, aquele motorista, ele pode botar alguém para dirigir o táxi dele quando ele não quiser. Isso acontece muito. O próprio dono da frota, ele está botando pessoas para dirigir para ele. Então, esse segundo exemplo dessas duas pessoas, se ele entrar na justiça, a chance dele obter o vínculo de emprego é muito grande. Se ele obter êxito no vínculo de emprego, ele vai ter a carteira assinada, esses valores aí contabilizados por efeito de férias, vai ter 13º, vai ter fundo de garantia, vai ter INSS e ainda vai se aferir, caso ele peça, a jornada de trabalho. Se ele está dentro da jornada de 8 horas, se ele está dentro de uma jornada aí que ultrapassou esses limites. Se ele estiver dentro de uma jornada que ultrapassou esse limite, ele vai se sujeitar aí também, o dono da frota, ao pagamento das horas extras. Aqui também, gente, é importante a gente falar isso aí até carecia de um vídeo inteiro, uma aula inteira, que é a Lei 13.467, que eu chamo de deforma. Ela trouxe aqui o artigo 442B de bola, que diz assim: a contratação do autônomo, cumprida por este todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a condição de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Tem 7 parágrafos. Aí tem vários. O 7 diz assim: o disposto no caput desse artigo aplica ao autônomo, ainda que exerça atividade relacionada ao negócio da empresa. Existem muitas ações na Justiça do Trabalho, eu mesmo faço muitas, né? Afinal de contas, 32 anos de advocacia trabalhista, a gente já viu de tudo que vocês possam imaginar. E muitos autônomos, vendedores de tubos, vendedores de pão-pluma, de diversos setores, que vão para a justiça pedir o vínculo de emprego. E aí, claro, vocês vão perguntar, professora Benizete, você sempre ganha? Bom, quando eu acho que aquele trabalhador ele não tem chance, eu nem entro com a ação. A gente vai investigar ali nessa conversa. E se eu verificar que ele não tem chance, não vale a pena entrar, porque cria uma expectativa nele e vai se frustrar e a gente às vezes não vai conseguir provar. Muito bem, essa reforma trabalhista trouxe esse artigo 442B, que é exatamente para impedir, criar obstáculos que esse trabalhador autônomo vá para a justiça e peça o vínculo de emprego. Ainda que ele tenha a pessoalidade, ainda que ele tenha a subordinação jurídica, ainda que ele tenha a onerosidade. Mas vejam bem, eu acho que é um pouco um tiro no pé. Porque isso aqui não precisava ser dito. É a mesma coisa de dizer para o gerente que nos termos do artigo 62 da CLT, ele não tem direito à jornada de trabalho. Mas existe existe no direito do trabalho, naquelas primeiras aulas que a gente estuda, o princípio da primazia da realidade, que se materializa no artigo 9º da CLT. Gente, se tiver presente os requisitos de que aquele trabalhador ele nunca foi gerente, que ele não é dono do horário dele, que ele não tem poder de mando, afasta-se aquelas anotações, a formalidade para apurar a realidade. Aqui também, se esse trabalhador, com anotação na carteira dele, ou se ele não tiver anotação nenhuma, ele não tem anotação, ele vai para a justiça pedir o vínculo de emprego, o juiz não pode simplesmente dizer assim, não, porque você como autônomo, seja corretor de imóveis, seja taxista, seja vendedor, você está escrito que a lei está dizendo que você não tem, porque ela diz que afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT, então não vou dar. Claro que não. O juiz do trabalho ele vai investigar, ele vai apurar a verdade real dos fatos. Então, não me parece. Mas, de qualquer forma, como eu sempre digo, essa reforma trabalhista, ela é uma cartilha da Federação dos Bancos, ela veio para suprimir direitos, reduzir, dificultar o direito do trabalhador, em todos os sentidos, no direito individual, no direito coletivo, no direito processual. Muito bem. Autônomo, já falamos, né? Uma diarista pode ser autônomo, uma manicure pode ser autônomo, um cabeleireiro pode ser autônomo, pode ser e pode não ser.
pode escolher trabalhar por conta própria. Outro tipo de trabalhador sem vínculo de emprego, eventual. Eventual não se confunde com autônomo. O autônomo é aquele que vai efetivamente gerir o seu negócio. O eventual é aquele trabalhador que ele, naquele dia, naquelas horas, tem uma certa subordinação. Por quê? Porque ele vai ser aquela força de trabalho dele naquele dia, só naquele dia, porque não sabe se ele vai voltar, não sabe se ele vai ser chamado, ele vai ter ele vai ter aquela força de trabalho dele organizada por aquele que toma aquela força de trabalho. Exemplos é a melhor coisa para a gente identificar. Garçom, que não é empregado de um restaurante nem de um buffet. O buffet, ele faz festas, né? Então, quando ele tem muitas festas, ele chama o garçom A, chama o garçom B, ou ele chama o garçom sábado, na outra semana ele vai chamar na sexta. Aquele garçom, ele pode dizer assim, não, hoje eu não quero porque eu já fui chamado. Ah, hoje eu não quero porque eu já fui chamado. Então, ele é um trabalhador eventual, há uma descontinuidade, ele é esporádico, né? Ele não se fixa naquela fonte de trabalho dele, ele não tem fixação na fonte de trabalho como tem o bancário do exemplo anterior, né? Como tem qualquer tipo de empregado, ele está fixado, mesmo que ele não tenha vontade, ele tem que acordar e ir trabalhar naquele dia. Um chazinho aqui para ajudar a garganta, né? Muito bem, então essa é a grande característica. Os exemplos são o garçom de festa, o chapa, o boia fria, que vocês sabem o que é boia fria, né? Aquelas pessoas que ficam em pontos estratégicos, principalmente em zonas mais rurícolas, e passa aquele caminhão, que chama de pau de arara, né? Passa aquele carro e arrebata alguns daqueles trabalhadores que ali estão, tantos quantos precisem para ir para uma região rural, limpar pé de laranja, fazer corte de cana, enfim, qualquer atividade que seja necessária aquela mão de obra, que tem uma descontinuidade. Pode ser hoje, amanhã e depois, pode ser naquela semana ou pode voltar daqui a um mês, ok? Portanto, ele é um trabalhador que tem uma duração muito curta, de um dia. São segurados da Previdência se eles quiserem. Aqui, gente, eu quero trazer, dentro desse tema, dentro dessa aula, com esses dois vídeos, nós temos duas alterações advindas da reforma trabalhista, da deforma. Uma é aquela que eu apresentei da pejotização, né? É uma pejotização do artigo 442B de bola. E a outra é o trabalhador intermitente, que a gente vai ter um vídeo, uma aula só sobre ele, porque é muito importante. Mas eu inseri ele aqui nesse tópico do eventual, porque ele tem todas as características do eventual, né? Mas ele tem duas diferenças. Ele se vincula àquela fonte, mas se pode se vincular a 2, 3 empregadores, e ele tem o vínculo de emprego já reconhecido. Só que ele só vai trabalhar quando ele for chamado pelo seu empregador. É um tipo de contrato que, na minha opinião, não vai alavancar, não vem alavancando, não traz segurança jurídica para o empregador, porque nunca sabe se aquela mão de obra vai... Por exemplo, eu sou dono de um buffet, mas eu quero, para não ter problema na justiça, eu vou contratar 2, 3 garçons como intermitente. Eu, quando tiver festa, eu chamo ele. Aviso uma antecedência, conforme está previsto em lei. Ele pode se recusar com 24 horas, até 24 horas de antecedência. Se ele for trabalhar, eu pago aquele dia, aquelas horas. É um tipo de contrato extremamente nocivo, contraria vários princípios constitucionais, mas ele é um trabalhador que está subordinado a ter ou não trabalho, ser ou não chamado. Veja que é complicado, hein? Vamos lá. Agora tem um outro tipo de trabalhador sem vínculo de emprego, avulso.
Que tipo de trabalhador é esse, minha gente? O que é esse trabalhador avulso? Trabalhador avulso é aquele trabalhador antigamente chamado de estivador. São os portuários que ganharam aí alguns benefícios com a Constituição Federal no artigo 34 e também na Lei 8.630, que trouxe a forma de organização dessa mão de obra. Vamos lá. Como é que funciona isso? Esses trabalhadores, existe o Porto de Santos, o Porto de Arraial do Cabo, né, no Rio Grande do Sul também. Existem portos onde os navios chegam toda hora, chegam todo dia, ou depende do porto, tem uma frequência menor. E obviamente que esse navio ele não traz um grupo de trabalhadores com ele para descarregar, recarregar, abastecer, desabastecer e fazer os reparos que sempre precisa fazer, os consertos. Então, ele, quando chega no porto, ele faz um contato com os sindicatos dos estivadores avulsos ou com o órgão gestor da mão de obra. Esse órgão gestor de mão de obra ele foi inserido pela Lei 8.630 de 93. Então, esse órgão gestor, ele vai dizer assim, o navio já avisa, né? Olha, nós vamos precisar de tantas pessoas para descarregar, de tantos para fazer reparo, de tantas pessoas para fazer isso, fazer aquilo, e esse órgão gestor, o sindicato, que já tem um cadastro dessas pessoas, desse tipo de trabalhador, faz esse contato e organiza aí 15, 20, 30, 40, 10, dependendo da necessidade desse navio. Esses trabalhadores também, eles têm uma subordinação daquele período, mas eles não são empregados nem do navio, porque afinal de contas o navio é só uma transportadora. Eles não são empregados daquelas empresas dos produtos que estão chegando e não são empregados daquelas empresas dos produtos que estão indo, que estão sendo embarcados. Também não são empregados do sindicato nem do órgão gestor dessa mão de obra. O órgão gestor e o sindicato vão apenas, ou melhor, não apenas, né? Mas vão organizar essa mão de obra. O recebimento que vai ser feito no valor global e vai ser rateado para esses empregados, certo? Então, eles têm, sim, uma... Agora, esse tipo de mão de obra pode ser empregada? Pode, pode ser uma empregada, pode ser empregada de uma empresa aí, pode ser empregada de alguém, né? Pode ser empregada de alguma... Bom, outro tipo de trabalhador que não tem, se não houver fraude, tudo assim, se não houver fraude, é cooperativados. Cooperativados é um tipo de trabalhador que não tem vínculo de emprego. A própria organização da mão de obra, ela é um pouco diferente, porque ela vai se dar dentro, assim, de um planejamento. A cooperativa ela foi inserida pela Lei 8.949 de 94, que alterou um pouco a CLT. Na época teve muita fraude. Muitas empresas de terceirização contratavam empregados terceirizados e faziam com que eles assinassem um contrato cooperativado. O contrato cooperativado é diferente, a lei é totalmente diferente. Exemplos, cooperativa de médico, a Unimed é uma, cooperativa de vans, cooperativa de professores, cooperativa no Nordeste tem muito, cooperativa de rendeiras, cooperativa de artesanato, são as mulheres, os homens que fazem os seus próprios produtos e criam um lugar, um espaço comum de venda. O dinheiro da venda é rateado. Ah, mas essa cooperativa eu já vi que tem empregado. Tem aquela pessoa do telemarketing, tem aquela que vende, tem aquela que faz o caixa, tem aquela que divide. Pode ter, claro, mas ela não faz parte dessa organização da cooperativa. Ele é uma associação, ele é um associado, ele não tem subordinação jurídica de ninguém. São características fundamentais da cooperativa uma adesão voluntária, uma vontade de, uma variabilidade do capital em cotas, limitação, impossibilidade de cessão para terceiro, para estranho. É só aquela pessoa que é o cooperativado.
fazem coros, fazem assembleias, decidem juntos, tá? Cooperativa. Outro, esse vocês gostam, que não tem vínculo de emprego pela própria lei. A própria lei estabelece que o estagiário não tem vínculo de emprego. O estagiário, ele iniciou com a lei 6494 de 77, depois a lei 8859 de 94, atualmente, em 2008, tem a lei 11.788. A grande diferença desse estagiário é que ele tem um caráter pedagógico. Esse tipo de trabalhador, ele tem que estar vinculado a uma instituição de ensino e ele tem que estar trabalhando, por exemplo, se ele faz curso de direito, no escritório de advocacia, se ele faz curso de enfermagem, numa clínica, se ele faz um curso de administração, num escritório que faz administração, de contabilidade, num setor administrativo, tá? Ele tem pessoalidade, ele tem subordinação, ele tem continuidade, mas a grande diferença aqui é que há nessa relação um caráter de auxiliar na formação dele, portanto, o caráter pedagógico é extremamente importante. E não pode haver estagiário, gente, se não tiver um vínculo. O contrato ele é formado entre a instituição de ensino e aquele escritório de advocacia, aquela clínica, aquela empresa, entendeu? O estagiário, antigamente, ele não tinha direito a nada. Com a lei recente, a última lei, ele passou a ter uma bolsa, tá? Eu sei que depois vocês vão fazer algumas perguntas. Ele tem uma bolsa que não tem valor fixo, tá? Pode ser 600, pode ser 1.000, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho do escritório, depende da negociação. Pode ser um valor, uma bolsa, tem que ter vale transporte que atenda todo o percurso e tem que ter também um seguro acidente. O INSS é facultativo. Bolsa ou outra forma de remunerar. Vou pular aqui também para um tipo de trabalhador que não tem vínculo de emprego, ou melhor, que pode ter vínculo de emprego. Aliás, eu vou deixar isso para depois. Eu vou vir aqui para trabalhos voluntários. É um tipo de trabalhador que pode trabalhar com pessoalidade, pode trabalhar com continuidade e não tem vínculo de emprego. Ele está previsto na Lei 9.608 de 98. É o tipo do trabalhador, minha gente, que tem às vezes uma habitualidade. Por exemplo, a doação do seu tempo por questões aí sem fins lucrativos, pode ser numa creche, pode ser numa atividade cultural, pode ser num lar para idosos, pode ser numa igreja, pode ser num centro espírita. Você doa o seu trabalho. Obviamente que essas instituições, elas são organizadas, ela precisa do comprometimento dessa pessoa em dias certos, em horários, né, para não ficar descoberto. Imagina uma creche, né? Imagina um lar de idosos, se a pessoa diz que vai, não vai. Então não faz comida, não tem almoço, não tem banho dos idosos, não tem contação de história para criança. Então há uma certa subordinação, mas subordinação em razão da necessidade de organização. Mas o que vai aqui, efetivamente, o grande ponto aqui que vai definir é que não tem contraprestação. Não tem. Eu falo muito, né, gente? Eu me empolgo. Eu falo muito. Mas é bom, eu também tô correndo para que a gente consiga finalizar esse vídeo aí com essa aula com uma informação boa para vocês. Bom, então o trabalho voluntário é aquele que não tem remuneração. Eu dou minha força de trabalho. Ah, mas eu conheço uma pessoa que a igreja passou a exigir que ela fosse todos os dias, começou a dar um vale-transporte para ela, que não tem, começou a dar uma bolsa, começou a dar uma ajuda, e teve uma vez que ela faltou, que ela levou uma punição. Aí ela tinha que usar o uniforme. Olha o vínculo de emprego começando a aparecer aí. Olha a gestão aí, punição
é um indicativo muito forte, porque a advertência pode ser verbal, a advertência pode ser escrita, a advertência pode ser verbal, escrita e pode ser suspensão. Então vejam aí que está começando a aparecer aí uma forma de uma gerência, porque a pessoa pode não se sujeitar a isso, mas se ela diz assim, mas esse trabalho voluntário está começando a ficar bom, eu ganho uma bolsa que já dá para alimentar minha família aí por uns 15 dias, eu ganho vale transporte, e o padre, o dono da igreja, o dono da creche, sempre que pode, ele me dá um dinheirinho no mês. Aí vamos aplicar o princípio da primazia da realidade. Essas instituições, se porventura vocês advogarem para alguma delas, façam sempre a orientação, não dê nada, porque o trabalho ele é todo gratuito. Mas ela é tão boazinha. Bom, é complicado. Dê você do seu, manda entregar em casa alguma coisa eventualmente. Enfim, eu não sei, me ocorreu isso agora. Mas o trabalho ele tem que ser voluntário. Está previsto na lei 9.611. Professora Benizete, mas tem fraude, já ganhei uma ação assim. Eu também já ganhei. Porque, na verdade, a pessoa era empregada. E a instituição, ou aquela pessoa, por algum motivo, uma das que eu fiz, o gestor ficava com dinheiro e não pagava nada à pessoa. E ela era empregada, só que não assinou carteira, não fez nada. Ela tinha horário, ela tinha salário, ela tinha uniforme, ela tinha subordinação, ela foi punida. Eu também já ganhei. Então, vejam que a gente vai apurando aí a realidade dessa relação para aferir se é de emprego e se não é. E se for de emprego? E se o juiz conceder o vínculo de emprego? Vai assinar a carteira, vai pagar o INSS desse período com multa, vai ver se tem férias, se pagou, se não tirou, vai ter que pagar férias, vai pagar a gratificação natalina, vai ver se ela pediu hora extra, vai ver fundo de garantia, vai trazer uma série de complicações. Por isso que tanto quem faz advocacia para patrão, quem faz para empregador, para empregado, ou quem um processo ou outro vai defender, tem que ter muito cuidado, porque a apuração desses elementos é que vão definir. Porque, gente, vamos lembrar, direito do trabalho não é jogo de bicho. Não vale o que está escrito, vale a realidade. E agora eu vou finalizar trazendo outro tipo de trabalhador que, por força da lei, igual o estagiário, não tem vínculo de emprego. Ele tem subordinação, ele tem onerosidade, ele tem pessoalidade. Cabo eleitoral. Lei 9.504 de 97, no artigo 100. Esse aqui eu já entrei com a ação e não ganhei nenhuma. Depois eu nunca mais entrei. Pessoalidade, subordinação jurídica. Uma das sentenças o juiz disse até assim, gente, mas é incrível porque tem todos os requisitos. Lamentavelmente, a lei, ela estabelece que esse tipo de trabalhador não tem vínculo de emprego. Gente, às vezes trabalha 2 meses, 3 meses, 4 meses, e o artigo diz assim, não forma vínculo de emprego nem com o partido político, nem com o candidato, aqueles que trabalham em campanha eleitoral. E normalmente eles têm hora, eles estão uniformizados, não, camisa do candidato, né? Eles usam placas, eles recebem EPI, se ficam no sol, recebem algum tipo de proteção, recebe boné, recebe filtro solar. E são trabalhadores que, por força da lei, não adianta pedir. Gente, aqui não tem jeito, aqui não tem fraude, porque quem faz a lei é o próprio, né, Congresso. Quem precisa de campanha eleitoral não somos nós advogados, não somos nós médicos, não somos nós estudantes. Quem precisa de campanha eleitoral são os políticos e eles é que fazem a legislação, né? Aí a nossa casa aí legislativa. Então vocês vejam que esse aqui não tem jeito. O estagiário, sim, se ele desviar, se ele desvirtuar, se ele, ao invés de trabalhar como estagiário de advocacia, ele tiver, por exemplo, fazendo serviço de rua, serviço de banco, ele pode entrar na justiça que ele vai ganhar o vínculo de emprego.
porque está desviando a finalidade daquele contrato, que é um caráter educacional e pedagógico. Aqui, gente, não tem jeito. Aqui não tem jeito. Aqui não tem jeito mesmo. E só finalizando aqui, um tipo de vínculo muito especial é o policial militar. É aqueles que fazem segurança por força da súmula 386 do Tribunal Superior do Trabalho, ainda que ele seja policial militar e ainda que ele sofra uma sanção da corporação, se ele fizer aquelas seguranças privadas e ele entrar na justiça, ele tem o vínculo de emprego. Tem lei para isso? Não. É uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 386. É um vínculo. Por que eu chamo de vínculo especial? Porque se ele reunir esses requisitos de pessoalidade, subordinação jurídica, e reúne, né? Eles ganham muito mais dinheiro assim do que da própria profissão de policial militar. Se reunir todos os requisitos de pessoalidade, onerosidade, subordinação, etc e tal, ele vai obter esse vínculo de emprego. Corri bastante, mas nós conseguimos finalizar esses tipos de trabalhadores que podem ter vínculos de emprego, dependendo de reunir ou não os requisitos, e aqueles que, por força de lei, da própria condição, da própria natureza, não são considerados empregados. Sobretudo, esse aqui é o cabo eleitoral. O cabo eleitoral não adianta ter fraude ou não ter. Já o trabalho voluntário e o estagiário, por força de lei, não tem vínculo de emprego. Todavia, se ficar provado algum desvio de finalidade nesse tipo de trabalho, aplica-se o artigo 9º da CLT, o princípio da primazia da realidade. Agora, como vocês vão fazer isso? BRM, curso jurídico, mentoring. Bom, gente, fechamos esse vídeo aqui, eu volto com vocês.